Gente, vocês não têm noção a felicidade que eu tenho hoje, né? Assim, a pessoa que eu convidei hoje, a convidada, eu já tinha convidado há mais tempo, mas eu tive que falar, né? A agenda da mulher não é fácil, não, meu filho. Tive que dar uma encaixada e falei para ela, a hora que você puder. E ela aceitou. Então, hoje, né? Para variar, lógico que as mulheres estão assumindo compliance nesse mundo, né? Eu estou na minoria, então eu estou perto delas, porque senão eu também fico para fora. Mas hoje eu trouxe uma pessoa assim, eu vou deixar que ela se apresente. Você não conhece? Eu sei que a hora que a gente postar isso aqui, os grupos onde ela participa, o povo vai querer olhar, porque o povo ama ela. Tudo que ela coloca, o povo adora. Não sei de onde vem tudo isso. A mentira, eu sei. Vou chamar aqui a nossa convidada, Rogéria Gieremec. Pronto, aqui. Tá aqui ela lá. Olha o sorriso dela. Ó. Tá feliz da vida. Rogéria, Muito. obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresenta para o povo aqui, para quem não conhece você. Deve ter 2 ou 3 que não conhecem. O restante já conhece, vamos só reproduzir novamente. Se apresenta para o povo, Rogério. Fica à vontade, o programa é seu. Primeiramente, Marcos, eu queria agradecer demais pelo convite. Eu fiquei muito honrada. É de verdade um prazer estar aqui para esse nosso bate-papo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Rogéria Gieremec, eu sou Global Chief Compliance Officer do grupo Latam Airlines. Também presido 2 comissões de compliance, a Comissão de Compliance do IASP desde 2013 e a Comissão de Compliance da OAB São Paulo desde 2019. Sou uma saia, fundadora do Jurídico de Saias, sou embaixadora do Compliance Women Committee, membro dos conselhos diretivos da Alliance for Integrity e da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Acho que assim me apresentei. Falar o quê, meu filho? Eu aqui agora sou um mero entrevistador, tá? Marcos Assi. Quem é Marcos Assi? O entrevistador. Está entrevistando a Rogéria, fica cada um nos seus problemas. Aproveitando, viu, gente? Deixa a gente confessar algumas coisas aqui. De vez em quando a gente tinha tempo, a gente fazia um happy hour no final da tarde. Aí quem podia entrar lá no Zoom, entrava todo mundo, nossa senhora, eu passava lá uns 15, 20 minutos com o povo falando bobagem, e o povo também falando bobagem, porque a gente já não queria falar de coisa séria, porque já estava o dia inteiro, né, Rogério? Era a hora que a gente podia, vamos descompilar o fígado, vamos, né, falar umas bobagens, umas piadas, umas coisas aqui. Aí fazia brinde virtual, a Rogério começou a pegar os vinhos dela, não sei da onde, não sei o que lá. Jesus, mas hoje o papo é o seguinte: o compliance em um ano de pandemia. Vamos pensar na seguinte questão, né? O compliance já existe há muito tempo. Até outro dia eu falei assim: você gosta de compliance é novo, né? Para você, né? Porque para mim eu estou cansado de falar, né? Porque eu falava para mim outro dia que era novo, viu, Rogério? Eu falei assim, sério mesmo? É novo para você que está entrando agora. Eu já estou de cabelo branco aqui, os que não caíram, né? Para falar sobre o assunto. Então, nós estamos aqui há um ano, né, com toda essa questão da pandemia, e acho que ficou muito evidenciado, né, nesse ano todo, como muitas empresas não estavam preparadas para as questões de risco, de compliance, governança e gestão, não é? Você percebeu isso? Você tem conversado com seus pares nas comissões? O pessoal tem confidenciado isso, esse gap que ficou entre o suporte do negócio e o próprio negócio, que ele não sabia utilizar a ferramenta? Ou é impressão minha? Eu estou doido? Não está doido, não. Na verdade, eu acho que as pessoas elas ficaram paralisadas num primeiro momento. Paralisadas mesmo. Por quê? E agora, o que eu faço? Eu estou acostumada a trabalhar de uma determinada maneira. Agora, a minha vida não é mais como ela era. Eu tenho que tomar decisões com muito mais rapidez e com menos informação do que eu tinha antes.
Aí o que eu percebi, né? Que dali a pouco as coisas foram se encaixando e a gente descobriu o quê? Que com a pandemia você tinha que fazer exatamente os mesmos processos que você fazia antes da pandemia. Que isso não deveria mudar de maneira nenhuma. Não é para abrir mão de nenhum controle. A única coisa é que você vai ter que ser muito mais ágil, porque as coisas se tornaram muito urgentes. Algumas coisas ficaram para lá. Coisas que você tinha que investir, que não eram prioridade, ficaram para lá. Mas outras coisas passaram a ser urgentes, urgentíssimas, e você tinha que fazer tudo com muito mais agilidade. Eu acho que as coisas nos obrigaram a trabalhar de uma maneira mais ágil, nos obrigaram a nos reinventar para achar modos mais criativos de fazer. Então, eu vou te dar um exemplo. A minha área, só o ano passado, de março até dezembro, treinou mais de 1.000 pessoas nesta modalidade que nós estamos fazendo aqui, que eu chamo de semipresencial, porque eu estou olhando para você, se você ficar bravo comigo, eu vou perceber, se você der risada, eu vou perceber. É diferente de eu gravar só um curso, por exemplo. Então, a gente treinou várias pessoas assim, no mundo todo, fora os cursos online que a gente tem mesmo. Entrevistas, fizemos, sei lá, quantas? 400 no mundo todo, de investigação de compliance. Então, as investigações seguiram o seu rumo. A gente continuou dando orientação, fazendo plano de ação. O ano passado eu tinha muitos projetos que eu tive que botar, como a gente fala, no parking lot, né, no estacionamento, porque eram coisas que eu nem sei que empresa que vai sair daqui. Aí demos um tempo, fizemos o que era mais prioridade mesmo, e para esse ano nós já temos 19 projetos em pleno vapor, em plena pandemia. Então, a gente descobriu uma maneira de fazer. Isso porque, como todos sabem, não é novidade nenhuma, as empresas aéreas foram as que mais sofreram, ou uma das categorias que mais está pagando aí esse pato desse Covid tremendão aí, né? Sim. Mesmo assim, tem muita coisa para ser feita e o compliance não pode parar. Mas eu concordo com a pessoa que falou que o compliance é novo, se você pensar em termos da história da humanidade. Tá bom, tudo bem. Entendeu? Vamos pensar nessa magnitude, porque assim, a gente todo dia aprende, não é? Cada dia eu aprendo uma coisa nova de compliance. E eu comecei a trabalhar com compliance, com o nome de compliance, em 2009, porque depois eu fui descobrir que eu já fazia compliance antes, mas não sabia que tinha esse nome, não sabia que chamava compliance. E eu falava naquela época, compliance é business. Quando a gente fala de compliance, a gente fala de empregabilidade, a gente fala de você ter mais um produto no seu portfólio para oferecer para os seus clientes, se você é um prestador de serviço. Então, compliance é business. Eu falava isso em 2009, hoje eu continuo falando a mesma coisa, porque ainda tem muita empresa que não sabe o que é compliance. Para ele é novo. E o profissional que está começando... Eu falo isso desde 2002. Você imagina? E eu falo assim, a pessoa que está começando agora, às vezes é um advogado que não está vendo muito espaço no mundo jurídico e fala, não, eu vou para compliance, porque só eu posto várias vagas no meu LinkedIn todo dia de compliance, porque surgem essas vagas. Então, esse é um ponto. Aí eu comecei a falar, quando começaram a falar da LGPD brasileira, quando saiu a GDPR lá fora, na Europa, comecei a falar a mesma coisa. Gente, LGPD, GDPR é business, começa a estudar esse negócio, porque daqui a pouco vai bombar, e está bombando. E qual é a terceira ola que vem, né? ESG. Todo mundo fala de ESG. Deixa eu estudar esse negócio, é maior do que compliance, é uma visão mais ampla. Então, deixa eu ver o que é isso, não é? É business. Sim. Você sabe que isso que você está falando é interessante, porque eu entrei no compliance em 2002.
no Arabi Bank. Eu era da controladoria, e aí ele falou assim, ó, vou transferir você para auditoria. Eu falei assim, tá, mas eu nunca fui auditor. Não, mas lá você vai ser auditor, controles internos e compliance. Eu falei assim, peraí. Agora ferrou aqui o processo. Controle interno eu sei, porque eu sou da controladoria, tal, fechamento, indicadores, tal. Compliance, eu falei assim, deve ser um croissant com Nutella. Eu descobri que é um croissant com pimenta dedo de moça e não tiraram a semente, tá queimando até hoje. Aí, Rogéria, eu fui fazer uma pós-graduação em auditoria e o meu TCC foi auditoria, prevenção à lavagem de dinheiro e compliance. Olha! E eu já estava falando sobre isso lá em 2003, 2004. Tá vendo, tá vendo? Entendeu? Então, assim, e aí eu falei assim, caramba, né? Vamos entender isso. Aí, quando eu comecei a entender realmente o compliance, por isso que às vezes é importante as pessoas entenderem um pouco da nossa história, né? Eu fui entender o compliance e falei assim, cara, por que o compliance dá tanta dificuldade? Porque as pessoas não estão atrelando a controle interno. Porque eu tenho que evidenciar o que eu estou fazendo de regra. Foi aí que eu publiquei o meu livro, Controles Internos e Cultura, em 2009. Nossa, olha. Tá? Então, aí eu comecei a falar sobre isso, publiquei ele no meu mestrado. Eu lembro que o Roberto Quiroga foi meu orientador, né, do mestrado, lá do Matos Filho e Quiroga. Ele chegou para mim assim na aula e falou assim: ô Marcos Zassi, você que está se especializando em controle interno, qual a melhor forma de fazer planejamento tributário? Eu falei assim, professor, primeira coisa é não pagar errado. Segundo, entender os compliances tributários existentes. Porque tem regra para tudo. Então, se a gente não coloca isso num formato que seja em políticas e procedimentos, a empresa está fadada a ter problemas seríssimos. Aí eu falei assim, caraca, né, bicho? Olha só onde eu estou entrando. Aí eu comecei a entrar nisso. Depois foi uma gestão de risco, aí foi compliance com a ISO 19600, né? E começamos a mexer com isso, Rogério, e assim, eu fui entrando nisso e sempre focado numa questão do controle. Por quê? Por isso que eu estou dando essa volta aqui toda para você, pelo seguinte, o meu cliente chegou para mim outro dia, num kick-off de projeto, e disse para mim assim, Assi, não fale em melhoria de processo. Eu falei assim, como que eu vou falar de um PDCA no lugar se eu não posso falar de melhoria de processo? Então, eu já fiquei assim, não posso falar de plan, não posso falar de do, não posso falar de vai ser o I don't know, né? Porque eu não sei o que eu vou falar. Eu fiquei assim, ó, naquela situação. Que aí aconteceu o seguinte, começamos a conversar, tal. Aí eu chamei o presidente na conversa. E, presidente, em 2019, onde nós estávamos nessa mesma data em 2019? Aí ele, Assi, nós estávamos em office, nós estávamos no escritório, a gente estava físico, né? E a gente estava todo mundo trabalhando no prédio físico. E agora, presidente, nós estamos aonde? Ele falou assim, estamos todos home office. Presidente, só uma pergunta, preciso melhorar os processos ou não? Aí ele falou assim, a gente mudou todo o jeito de fazer. E aí vem aquela questão que eu ia te perguntar. Aí veio a pressão do home office, porque as coisas têm que fluir, o negócio tem que acontecer. Você mesmo disse agora há pouco que os projetos estão surgindo mesmo todos à distância, né? E aí, essa questão da pressão do home office, será que as pessoas estavam preparadas para isso? Será que elas têm disciplina suficiente para entender que ela tem que ser o compliance dela mesmo dentro de casa? Então, excelente ponto. São vários aspectos aqui a considerar, né? Sim. A pressão do trabalho só aumentou, inclusive porque agora você tem menos gente para trabalhar, né? Então, na minha empresa, no mundo todo, nós perdemos 13.000 pessoas. Só no Brasil, 7.000 pessoas. Só na minha área, 2 pessoas, o que foi uma perda muito grande para a gente, em termos de volume, de produtividade mesmo. Então, você tem que fazer mais do que você fazia antes, com menos pessoas para ajudar. Fora isso, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito caseira.
eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de fim de semana, mesmo quando podíamos sair, eu era aquela que ficava no sofá. Ai, mas você quer mesmo ir? Tem certeza? Porque eu Tá gosto de ficar em certo casa. disso. E como eu saía muito e ficava muito fora, quando eu Uhum. estava aqui, aí que eu não queria mesmo. Então, Eu eu não também sofro. eu passo pela mesma questão. Quando eu É, posso, eu quero meu pé no puff, sentadinho ali, isso aí. É isso aí, entendeu? exatamente. Mas tem gente que não é assim. Tem gente Uhum. que tem ciricutico. E já tem estudos mostrando. Ciricutico é um termo técnico para a pessoa que não gosta de ficar em Não, casa. Você entendeu? paniquito, paniquito. Eu sei, Paniquito. eu entendi É. plenamente. Pode ficar tranquilo que aqui os termos são nossos. A gente fala Então, o que a gente quiser. E as pessoas depois então, procuram no YouTube, o que que é, no o que Google, o que 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 é, é. né? O que que é? Mas assim, e fora que tem estudos já que demonstram que você ficar o dia todo, sem exceção, olhando para uma telinha, causa um desgaste muito maior do que você ir até a empresa. E isso eu acho que é um pouco até óbvio, porque Uhum. você está na empresa, você está numa reunião, você é obrigado a levantar, você vai para outra sala, você encontra uma pessoa no café, você desanuvia um pouco, conta uma piada, encontra outra pessoa, pergunta não sei o que, ai, que sapato lindo, onde você comprou? Isso tudo meio que acabou com a história do home office. O Uhum. home office, ele aumentou, no meu caso, no caso da minha área, aumentou a produtividade, porque eu, no caso, ganhei, no mínimo, 3 horas e meia por dia, porque era o tempo Para de deslocar. deslocamento. Eu Sim. moro em Santo André, eu trabalhava lá na Verbo Divino. Agora, a gente Nossa. fechou aquela unidade toda, né? A gente Uhum. tinha 5 andares e meio lá, nós devolvemos, e aí eu fui para a academia, que é bem mais perto. Então, eu estava indo, eu fui de outubro até quando piorou agora e veio a fase vermelha, eu ia 3 vezes por semana, 2 dias por semana eu fazia home office. Mas durante o home office eu percebi isso, que eu produzo mais, e assim, eu não vi problema nessa dinâmica. Para mim, não foi problema. Sim. Mas eu vi muita gente estava ficando assim, louco mesmo, que não está Uhum. aguentando mais, aí teve que ir ou para uma praia, num lugar que não tivesse gente também, porque você não pode aglomerar em lugar nenhum, Sim. ou numa casa de sítio da família e ficar Uhum. isolado lá, mas pelo menos abrir a janela e ver um mato, né? Porque você vê, aqui onde eu estou, eu abro a janela, eu vejo o quê? Prédio. Prédio e prédio, né? Tô igual. É igual, é o Tô que a gente igual, vê. tô igual. Então, a pressão, ela não é só a pressão do trabalho com igual qualidade, diferente, porque você está analisando outras coisas, e menos pessoas. É a Uhum. luta de você com você mesmo, para se encaixar, para ver qual é o seu ritmo. Se você largar a mão, você senta aqui na frente do computador às 7 da manhã e vai até às 11 da noite, Sim, todo dia, sim, não é? E ainda sim. mais assim, você que é consultor, eu garanto para você, se você ficar, 3 semanas, das 7 da manhã às 11 da noite, você não dá conta de tudo que você tem para E fazer. ainda, às vezes eu dou aula ainda, porque eu dou aula à noite em faculdades fora de Pronto, São Paulo. Então, né? pronto, Eu pronto, sei é como que é isso, isso. É né? isso. Então, acho que realmente é uma pressão muito grande e as pessoas agora, algumas sim estão se adaptando, né? Outras tiveram um pouco mais de dificuldade, mas é assim, a gente tem necessidade do trabalho, não é? Todo mundo que trabalha tem que trabalhar, gosta do que faz, quer trabalhar, precisa do Uhum. dinheiro, precisa do trabalho, se vira e faz. Mas a gente vê que tem gente que sofre muito mais com essa dinâmica, né? Você sabe que no meu caso, né, eu também viajava muito, né? Eu tenho clientes em Rondônia, clientes no É. Acre, eu dou aula em pós-graduação em Fortaleza, Recife, Manaus, Lucas do E Rio você Verde. ia para lá, claro, Ia, né? De Latam. direto. Latam, lógico. Eu tô com os vouchers aqui da Latam, É. que eu tive que cancelar, né? Ai, Os menino. voos por causa disso, estão aqui aguardando, né? Porque quando começou tudo isso, não dava para poder, né? Eu até semana passada completei um ano de home office, né? E aí É, eu viajo direto, não é uma coisa assim, eu estou saindo do esporádica, lugar, né? nada, não é, sabe? Então, assim, Uhum.
eu ia muito para Cuiabá, sempre de Latam, com certeza, para Joinville. Fica tranquilo, o meu VIP da Latam aqui, eu chego no aeroporto, eu não preciso falar com ninguém, já vou entrando direto, só mostro o celular, já vou entrando, porque o povo já sabe, né? Então, e é uma coisa que a gente utiliza muito, e assim, e teve uma mudança, eu até brinquei outro dia, né, que assim, perguntaram numa live para mim, como que foi essa questão da pandemia para mim? Eu falei assim, eu via meus clientes presencialmente e minha esposa pela webcam. Agora eu vejo meus clientes pela webcam e minha esposa presencialmente. Melhorou. Alguém se ferrou, foi ela me aguentar em casa, chato, né? Mas assim, eu brinquei porque assim, gente, tive que mudar, né? Às vezes tinha algumas viagens que eu fico uma semana, por exemplo, no Mato Grosso, que eu vou no domingo e volto no sábado. Às vezes eu levava ela comigo, falei assim, se é para trabalhar pela internet, você fica lá comigo. Né? Vamos comigo. Você tem internet, vai responder no e-mail, porque senão eu ficava totalmente isolado da família. Porque meus filhos são marmanjos. Mas posso te falar uma coisa? Que, assim, a melhor coisa da pandemia para mim foi que, pela primeira vez, desde que os meus filhos nasceram, eu pude acompanhar a rotina deles. Sim. Porque os meus agora estão com 18, né? São gêmeos, agora estão com 18. Mas é muito prazeroso estar em casa, mesmo assim, né? Eles fazem faculdade, entraram esse ano, cada um num quarto, fazendo lá a aula deles. Mas aí a gente almoça juntos todos os dias, a gente janta juntos todos os dias. Isso e aí a minha filha vem aqui numa hora que eu tenho aquele... Às vezes a reunião é de uma hora, acaba um pouquinho antes, aí você tem aqueles minutinhos que você está respondendo e-mail, aí ela chega aqui e fala, mãe, você não sabe o que aconteceu, e me conta alguma coisa. Isso é muito bom, o meu você filho tá participando da vida deles, isso que é exceção. Nunca isso aconteceu. Eu não vi quando eles... Eu vi quando eles andaram, porque foi de fim de semana, eu dei essa sorte, né? Teve 15 dias de intervalo e calhou justamente de ser no final de semana. Mas, assim, a primeira palavra eu perdi, todas essas coisas de mãe, assim, eu estava trabalhando, e quando não estava viajando, né? Sim. Então, isso para mim está sendo, assim, uma bênção mesmo. Essa parte é uma bênção. Saber aproveitar. Eu tenho, por exemplo, meu filho mais velho tem 27 anos e o mais velho mais novo vai fazer 24. Meus filhos já estão formados. Meu filho fez engenharia química no Oswaldo Cruz e está fazendo mestrado em física nuclear no IPEM. Só isso, tá? Tá bom para você? Tá? E a namorada dele se formou no mestrado também, nesse mesmo mestrado. Às vezes eles começam a conversar aqui em casa, eu pergunto se eles estão tendo um AVC, porque eu não entendo nada do que eles estão falando. Não fala coisa com coisa. E o meu filho caçula, entendo perfeitamente isso. E o meu filho caçula fez design digital, então ele trabalhou na Rádio Antena 1 aqui em São Paulo. Então ele que faz todas as questões do meu canal, todas essas questões, ele faz para mim. E sim, e assim, de mim se eu posto alguma coisa sem falar com ele antes, eu quase apanho aqui. Claro. É a área dele. E aí a gente tem esse contato, é importante mesmo, eu também acho que vale a pena, né? Porque às vezes a gente fica tão focado, né? Porque o trabalho do home office, ele tem uma coisa que chama-se disciplina. A pessoa tem que acordar de manhã como se ela fosse entrar no carro, ir até o trabalho, né? Sentar para trabalhar. Tem que saber disso. Ó, tem aqueles momentos que você pode dar uma desviada, um bate-papo, qualquer coisa, a gente dá um jeito, né? Dá os nossos pulos, que nem eu falo. Mas é muita disciplina, né? De você estar fazendo. E as pessoas demandam a gente o tempo todo. Né? Eu acho isso fantástico, até porque, assim, com todo perdão, entenda, eu quero que todo mundo entenda o que eu estou falando. As mulheres, mães, esposas, ela tem uma carga pior que a do homem. Isso é fato, né? Normalmente é fato. Aqui em casa até não. Aqui eu sempre fui muito beneficiada nesse. Mas é que eu brinco, por exemplo, criança pequena, você sabe disso, que assim, a criança. Que é a mãe. Mãe, tô com fome. Mãe, cadê minha meia? Mãe, cadê meu sapato? Mãe, tem que fazer a lição. Mãe, tem que entrar na aula. Aí até brinquei outro dia. Sabe quando a criança chama um pai? Criança pequena chama um pai? Para perguntar onde está a mãe. Onde está a mãe? Sabe?
Entendeu? Porque, assim, a carga é outra. Então, essa questão também do home office, que eu tenho falado às vezes com as alunas, ai, professor, tá difícil. Filha, divide um pouco com o marido. É, lógico, Vamos, porque lógico. eu tenho que separar um pouco Senão para não dá poder, conta. não, Não, não dá você conta. tem razão, porque assim, os meus são grandes, né? Mas quando eram pequenos, é isso. São gêmeos, pequenininhos. Nossa, Imagina, eu não ia ao banheiro se eu não tivesse com um aqui e o outro num braço, né? Era sim, assim. E é imagina. verdade, isso é verdade. Então, é toda uma questão de também se adaptar, né? As empresas entender também que você está lidando com um profissional que está em casa, que as escolas estão fechadas, ela não tem como Isso. fazer, né? Às vezes tem 2 filhos, um computador, porque o marido está usando a Então, esposa está usando um terceiro, como que faz isso para dar aula para ele? menino, você acabou de tocar no ponto que eu acho que é o mais sensível dessa pandemia. Porque, assim, você tem 3 filhos, você tem um celular, no máximo Uhum, 2 celulares, só que você tem uhum. 3 filhos, os 3 têm aula, você tem que trabalhar, seu marido tem que trabalhar. Não é toda empresa que dá o computador para o funcionário. Não, 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 eu falo, aqui é Google, então você entra de qualquer lugar onde você estiver. E aí, como é que faz para dividir 7 por 2? sim, Essa conta não fecha. não bate. É muito complicado. Então, nesse sentido, assim, concordo plenamente com o que você está falando. É complicadíssimo isso. Né? Complicadíssimo. E eu tenho E, falado isso para as empresas, calma, antes de cobrar, entenda como está a é, situação do seu colaborador, para é, ver o que você pode ajudar ele também a te atender, porque ele também não pode perder o emprego, você também não pode perder o colaborador, né? E exatamente. como ele atender toda essa demanda? Não é fácil. Aqui em casa, aqui no meu apartamento, parece uma lan house, né? Então, Meu filho fazendo aula do mestrado, minha nora dando aula na Oswaldo Cruz, que era professor do Oswaldo Cruz, o é, outro fazendo trabalho dele, a minha esposa trabalha comigo e eu aqui também. Você não tem então, noção. Aqui eu é, tenho 2 internet. Eu tenho duas olha, internet, tenho 2 provedores de internet. é, Eu tenho a NET, que é do prédio, e eu tenho uma é, Vivo Fibra, porque é a minha contingência, porque eu não posso parar meu lógico, trabalho. se der uma zebra, né? E você está Já dando aula, deu, você faz o quê? já Então, deu. eu quando faço alguma live, quando dou alguma aula, alguma coisa, é o computador e 2 celulares. Agora, você fala para mim, a gente é super privilegiado. Não é Sim. todo mundo que tem esse monte de device assim à Não, disposição. não, não. E o meu grande medo, e eu vou te falar, é esquecer disso. O meu medo é que eu esqueça dessa realidade. Então, eu sempre tenho que pensar: isso não é todo mundo que tem. A Não. gente tem que agradecer aquilo que a gente tem. Ao invés de reclamar, Sim. agradecer e pensar: puxa, que bênção que eu tenho tudo isso. Se um falhar, tem o outro e consigo dar conta. Porque eu imagino o desespero. Eu já fico nervosa de Uhum. pensar: e se um não der certo? E se der furo no Sim. outro? Agora, você imagina se você não tem? Exatamente. O meu filho caçula ele tem 2 monitores, porque o cara é designer, então ele não pode trabalhar com um monitor só. Eu olho Eu assim e falo conheço assim, gente assim. rapaz, eu não dou conta nem de um só, aqui você Eu tem também não 2. quero, também não quis. Todo mundo lá pediu aquele negócio que é uma televisão, né? Eu Sim. não quis. Falei, gente, um só já tá bom demais. Não dou Isso é conta de foco, um. me É isso aí. ajuda que eu te ajudo, né? Foco, foco, é isso aí. Mas, então, todas as questões, né, que nós estamos falando aqui é uma coisa que a gente tem que repensar, conversar com as pessoas, entender dentro, né, das nossas limitações o que a gente pode fazer, né? Eu lembro uma vez que eu falei com a Patrícia Fernandes aqui no canal, falando sobre gestão humanizada. É, Nossa, foi uma, sensacional. foi uma profundidade que ela disse assim para mim, pô, a gente tem às vezes dificuldade de convencer as pessoas a cumprir regras de compliance. Vamos entrar na nossa seara. Uhum. Aí ela falou assim, então, nós também tínhamos esse problema lá na empresa. O que que nós fizemos? Nós marcamos um final de semana, chamamos os colaboradores e a família, mandamos trazer a família. Quem tinha filho podia trazer a família. Quando chegaram, eles tiraram os filhos da festividade e levaram eles para um lugar. Vestiram todos eles de kit EPI. E tiraram fotos das crianças, fizeram banners pela empresa dizendo o seguinte, papai, não esqueça de usar o óculos, o capacete.
Ai, coisa linda. Todos eles uniformizados com os kits EPIs. Ela falou que quando eles colocaram os banners pela empresa, o pessoal foi chegando de manhã, os pais começavam a chorar, vendo os filhos dele, pedindo para ele se proteger. Ela falou assim, não precisou brigar, fazer reunião, chamar atenção. Aquilo reduziu muito as possibilidades, as não conformidades com os kits de segurança. Nossa, que ideia fenomenal. E aí, como que fazer isso? Né? Como cuidar dessas questões, fazer com que as pessoas se conscientizem, né, dessas questões. Então, a gente precisa começar a usar alguns modelos que eles sejam mais lúdicos, né, e mais apropriados para convencer as pessoas que ele tem que primeiro... Eu falei isso para minha mãe ontem, que minha mãe estava indignada. Eu falei assim, mãe, nós estamos passando por uma crise sanitária e uma crise de conduta. As pessoas não estão respeitando o mínimo de segurança para elas mesmas. Tá? É falta de humanidade, como eu vi outro dia, né? Falta de humanidade. De pensar que você pode transmitir para um outro, para o próximo. Deus me livre. Né? Deus me livre. Isso daí é uma coisa que... Então, e nós estamos, acho que agora, no pior momento que a gente já teve. No pior momento, né? Agora é hora de sossegar o facho, não é hora de entrar em cassino, nem para jantar, nem para nada. Não, cozinha em casa. Não, pelo amor de Deus. Não, eu já vi, ó, isso é uma desculpa mais esfarrapada. Né? Eu lembro, parece que assim, que eu lembro uma vez que eu falei isso para o vice-presidente do banco que eu trabalhava. E nós tínhamos um problema com o front office e o back office. Aí ele criou o middle office. Aí eu falei para ele assim, sabe o que dá a impressão do middle office para mim? Ele falou assim, o quê? Eu cheguei em casa, peguei minha mulher com outro no sofá e eu vendi o sofá. O problema mesmo eu não resolvi, mas eu arrumei a desculpa mais safada do mundo. E essa questão das pessoas acharem que eles podem fazer o que eles querem porque eles são famosos, que eles são alguma coisa. Gente, e primeiro, e vamos aproveitar que você falou do cassino, no outro dia ele estava junto com os companheiros dele treinando. Eu já colocava 15 dias de quarentena para ele, porque ele se aglomerou. E as empresas e os times de futebol não tratam a mesma coisa como a gente trataria aqui, né? No mundo normal, vamos pensar. Programa de compliance, vamos propor, programa de compliance nos times de futebol, programa de compliance no poder público, porque a gente conta nos dedos, né? Então eu vou falar para você, estado de Minas Gerais tem, estado de Rondônia tem, isso porque o Yuri Camilo está lá, né? A gente conta nos dedos lugares que são do poder público que tem isso, compliance nas escolas, como eu sempre falo, compliance cabe em qualquer lugar. Até num dos grupos de compliance de que eu faço parte, o pessoal estava indignado de não ter nenhuma punição pelo fato de que estava de férias, não descumpriu nenhuma regra do clube. Tá bom, né? Não... Tá bom. Tá bom. Você sabe que um ano passado eu tenho um amigo que tem um Nações da Bola, que é um cara que só narra futebol, chama entrevistados. Aí ele me chamou para falar de compliance no futebol. Aí eu fui falar sobre compliance no futebol. Aí eles me perguntaram assim, se tira uma dúvida para mim. Você fosse um gestor de uma empresa, de um time de futebol, o que você vê de errado que você já iria mudar todo o processo? Assim, jogador de futebol que faz gol e arranca a camisa quando faz o gol, eu multaria ele em 50% do salário. Porque já foi um demônio para conseguir um patrocinador, que a hora que ele vai fazer o gol, que a câmera vai focar nele. Principal momento, né? Eu faria assim, ó, olha aqui para mim, né? Onde está aqui. Olha aqui quem está investindo, arranca a camisa, né? Eu multaria ele em 50%. Se ele fez 2 gols e arrancou a camisa 2 vezes, 100%, não tem, porque eu preciso fazer com que ele proteja o negócio também. Entenda que aquilo lá... Gente, olha, e de novo, né? Você tocou em outro ponto que eu sempre falo. Eu falo assim, gente, quando a gente fala de compliance, a gente fala de sustentabilidade da empresa. Então, quando você faz alguma coisa sem ter a visão do todo, que é o compliance, que você não imagina tudo que está envolvido naquilo que você resolveu simplesmente descumprir,
Você não tem que pensar se vai ter emprego para você voltar amanhã. Você tem que pensar se vai ter empresa para você trabalhar amanhã. Porque veio a nossa lei anticorrupção para dizer o seguinte: olha, eu posso, inclusive, determinar a liquidação da empresa. Aí sabe o que eu falei? Desde que saiu essa lei em 2013, não precisava, querida lei, você estabelecer isso. Porque eu tenho o exemplo da Arthur Andersen, que era a maior do mundo. As Big Four eram Big Five. Sim. E ela resolveu se enfiar lá na Enron, que estava enrolada. O que aconteceu? Ela acabou. Num dia, ela era a maior do mundo. No dia seguinte, uma parte estava na Booz Allen, uma parte estava na Deloitte, acabou a empresa, a maior do mundo. Eu sempre falo, gente, se aconteceu isso com a maior do mundo, acontece com qualquer um. Exatamente. E aí, já que você tocou nesse assunto, anticorrupção e a nossa motivação, né? A gente estava até nos bastidores conversando sobre isso, já que você foi aqui, eu estava aqui, né? Tá, eu vou falar de ESG agora, com sustentabilidade, não, falar de anticorrupção, depois a gente vai no ESG, calma. Isso. Porque, assim, para a gente que trabalha com isso, a gente já vem há muito tempo, a gente tenta, né? Você é da comissão, das OAB, sabe a dificuldade que é, né, fazer com que as pessoas cumprem regras. A gente, não, porque eu vejo muito aí, assim, muitos advogados que foram contra a Lava Jato, outros a favor. E eu falo assim, gente, assim, para combater o jeito que estava, não dava para ser normal, porque se você cumprir as regras iguais, vão dar problema. Então, não entro nesse mérito, porque a minha formação em contabilidade e auditoria, tá? Então, você como é advogada boa é aquela que está do meu lado, estamos juntos, tá? Então, fique comigo aqui, tá? Pensando nessa questão, né, a gente tem uma dificuldade de convencer, e eu também acho absurdo ter que convencer as pessoas a fazer o que é certo, né? É uma coisa também, eu acho absurdo, né? Que eu falo muito, né? Faça o certo, não mais fácil, né? E aí, essa questão dessa motivação, que a gente vê essas coisas acontecendo, e às vezes as pessoas começam, alguns sempre questionam, e aí? Está cancelando, está suspendendo, o que você acha com relação a isso? Fala um pouquinho dessa sua motivação, né? Que nos motiva também, porque você sabe que o pessoal que vai assistir você aqui sabe que segue você, né? E gosta muito do que você fala. Então, o que você entende nessas questões que aconteceram nas últimas semanas aí? Então, Marcos, eu estava até te falando, né, que quando eu vi a decisão lá, eu tomei um choque tão grande, porque eu não acreditava que as coisas fossem mudar nesse país. Eu não acreditava, até vir o mensalão. O mensalão, para mim, foi uma virada de página tremenda. Então, começamos a falar em teoria do domínio do fato, começamos a falar da cegueira deliberada, começamos a falar de uma série de coisas que antes a gente não escutava e começamos a ver as pessoas poderosas, empresários importantes, políticos de alta patente na cadeia. Sim. E aí a gente pensou, não, realmente, eu pensei, né? Não, esse país está mudando, isso é uma maravilha, não sei o quê. Aí, de repente, vem aquele, acorda para a vida, né? E não é mais daquele jeito. E naquele dia, a primeira coisa que eu pensei foi, se eu fosse mais jovem, eu ia me preparar para sair do país. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porque estamos voltando ao que era antes, e eu isso não quero. Depois foi caindo, né, a minha ficha, fui me acalmando, e vinha a perceber o seguinte, compliance é um movimento, vamos dizer assim, que não tem volta, mas é como as ondas do mar. Então, ele vem, aí ele dá um retrocesso, aí ele continua, aí ele dá um retrocesso, aí ele continua. Esse movimento é um movimento natural. A gente ainda é muito jovem em matéria de compliance. Sim. Ainda somos muito novos. Não entrando também na parte técnica, porque você tem para os dois lados, né? Se você escuta o Deltan Dallagnol, você fala, não era nada disso. Se você escuta outro, é para o outro lado. Então, eu não estou nem entrando nessa parte técnica. Eu estou vendo o movimento como um todo. E o que causou nas pessoas, o que causou em mim, o sentimento que eu tive quando eu recebi a notícia. E aí eu percebi o seguinte,
Não tem mais volta para o compliance neste país, não tem mais volta. E não tem mais volta por quê? Não tem mais volta por vários motivos, mas eu vou dar 2 para você. A comunidade internacional está de olho no Brasil, a OCDE já falou, você quer vir aqui? Esquece, enquanto você não melhorar esse seu processo aí, aqui você não pisa. Então, assim, você quer ir para o OCDE? Você quer ser um país que faz parte daquele conjunto de países de primeiro mundo que você tanto admira? Então muda, meu filho, não é assim que você vai conseguir. A pressão internacional, a pressão interna, foram as ruas que fizeram sair a lei anticorrupção em junho de 2013. A gente até escutava todo mundo falando, porque junho determinou, e junho era o que? Era o povo na rua. Sim. E a gente saiu à rua por conta de 20 centavos, mas era algo muito maior do que isso, e já tinha assinado com a OCDE a obrigação de fazer uma lei anticorrupção. Ou fazia, ou a gente ficava fora. É isso. De participar do processo, simples assim. As pessoas não entenderam, e ninguém fez porque... fizeram porque o governo estava... Não, fizeram pela pressão que teve. Pressão externa, pressão interna. E aí a gente teve uma lei, depois a gente teve a regulamentação, e a gente vem vindo num crescendo. Esse é um fato que eu vejo como bastante encorajador. O outro, que a gente vai falar dele um pouco mais daqui a pouco, é a questão da bola da vez, que é o ESG, que a gente falou. Lá atrás tinha o compliance, começando, depois veio a lei de privacidade, que continua, então o compliance vinha, continua e tem futuro. Aí veio a lei de privacidade, continua cada vez mais crescendo, e agora do que se fala? ESG, meio ambiente, sociedade e governança. Falar de governança é falar de compliance. Sim. Então, é um caminho sem volta. A minha motivação é que é o seguinte, eu resolvi que ia dedicar a minha vida ao compliance. E estou fazendo isso porque eu de verdade acredito que seja a solução dos nossos problemas. Um país como o Brasil, ele carece de compliance. Sim. Em todas as suas searas de atuação, em todas as esferas, público, privado, o que seja, a gente precisa muito. E só com isso é que a gente vai poder ter orgulho do país onde a gente vive, porque a corrupção mata, ela destrói os sonhos, e a gente não pode simplesmente conviver pacificamente com isso, a gente precisa fazer o nosso papel social, que é de pacificamente pressionar e continuar empurrando esse movimento para que ele avance cada vez mais. E você sabe que você falou isso, Rogéria? A gente estava... Eu também, né, venho nessa toada, né, da mudança de conduta, de postura das pessoas. E aí, quando a gente começou a estabelecer algumas regras, veio a pandemia. E aí as pessoas aproveitaram a fragilidade, né, de uma crise como essa, para tirar proveito, né, em benefício próprio, né, fazendo essas lambanças que nós vimos tudo. Só que eu até falei isso, porque assim, meus pais e a família conversam muito comigo sobre isso, né? O que o senhor acha, não sei o que, eu falei assim, antigamente demorava mais tempo para identificar isso, agora nós estamos identificando mais rápido, então já mudou o modelo, né? O CGU, TCU, o pessoal, o Ministério, eles estão conseguindo identificar com maior rapidez, porque melhoraram os controles. Óbvio, ainda tem picareta, sem vergonha, né? Espalhado, como diz meu pai, espalhado em qualquer lugar. Mas a gente está conseguindo monitorar. Só que a gente precisa entender, e todo mundo, que eu falo assim, gente, isso, compliance é uma coisa tão simples, é só você fazer o certo e não prejudicar ninguém. Se você colocar a palavra honestidade na frente do compliance, serve para tudo que você fizer. Tá bom? É ser honesto, tá bom? Seja honesto, né? Seja a pessoa que o seu pai se orgulha que você é, né? Eu até brinco porque eu não uso paletó, porque eu não preciso sair com ele na cabeça, tampando a rosto, se eu sou preso. Ou enrolado aqui para esconder a algema, né? Algema, não preciso. Graças a Deus, eu falei assim, eu sou pobre, sou da periferia, mas aqui o bagulho funciona, né?
É essa a questão, né? E você fez um comentário agora, eu vou até falar sobre isso, né? Aproveitar para a gente aqui, que o nosso tempo está fluindo com a maravilha. Outro dia, eu chamei a Maria Eugênia, da Resultante, né? Aproveitando, vou fazer aqui homenagem para ela, que ela está fazendo 8 anos que a Resultante está falando sobre sustentabilidade. Olha, que bacana. Né? Questão de ESG, que ela já falava, ela era monitora na FIA e na Sampo, eu dava aula, ela era monitora, ela vinha conversar comigo quando ela dava aula de risco e compliance, né? Sobre essa questão. Eu falei, olha, vai aproveitando isso, eu já falava com ela, é uma menina que é um doce de pessoa, né? E eu trouxe ela aqui também, falando o seguinte, ESG, né? Governança ambiental, né? Social e corporativa. Quando eu falei isso para ela, ela falou assim, nossa, professor, gostei disso. Eu falei assim, mas é isso, só que assim, a primeira ferramenta que tem da governança corporativa é ter um compliance efetivo, porque ele é ferramenta da sua governança. É isso. Né? E aí o restante são consequências de gestão, sustentabilidade, preocupação com o que você faz com o seu produto, com o seu público, né? Faz sentido isso que eu estou falando para você, Rogério? Ou eu estou aqui usando orégano pesado aqui, que eu estou ficando muito louco? Não, faz total sentido. E assim, por que eu tenho certeza que isso daí vai pegar, né? Pegar, como a gente fala que aqui no Brasil tem lei que pega, lei que não pega, tem coisa que pega. Vai pegar. Por que eu tenho certeza disso? Porque o dinheiro é a mola do mundo. E essa história das 3 letrinhas começou com o CEO do maior fundo privado do mundo, que é o BlackRock, que simplesmente fez uma carta e decidiu que quer meu dinheiro? Então você vai fazer as coisas como manda o figurino. Você não tem metade de mulheres no seu board? Meu dinheiro você não vai ver. O dinheiro é a mola do mundo. Então, todo mundo quer o dinheiro do cara, todo mundo vai ter que começar. O meu medo em relação a isso é que a gente veja o que a gente viu no passado de programas de compliance de papel, né? Opa! Quando aconteceu tudo o que aconteceu no nosso país, que veio Lava Jato, não sei o quê, você pegava alguns programas de compliance de empresas que estavam até aqui, né? No meio da Lava Jato, e o programa era divino, era muito bem escrito, muito completo, mas não funcionava, não tinha... Sem evidência nenhuma que aquilo era aplicável. Então, não tinha eficácia, não tinha efetividade. E aí, então, o meu receio com o ESG é que a gente entre numas de ter um programa maravilhoso de ESG de papel, que não seja para valer. Então, aí entram os controles de novo. Cadê as evidências? Onde é que está? Eu falo sempre, quando eu falo do programa de compliance, eu falo dos 7 elementos, que é o que eu gosto, é o que eu uso, é o que eu decorei, que eu sei falar. E aí, então... E aí, quando chega no monitoramento e controles, né, e testes de controle, eu falo, gente, isso aqui é fundamental para você ver se tudo aquilo que você definiu lindamente na teoria tem aplicabilidade na vida prática da empresa, da instituição, da entidade, da organização, do que você estiver falando. Quando a gente fala de ESG, a gente fala de sustentabilidade. E eu ontem terminei de escrever, ontem não, esses dias aí, acho que foi até no fim de semana, terminei de escrever um texto em que eu falo sobre isso, porque eu falo assim, a gente precisa desmistificar o ESG, porque as pessoas quando começam a falar assim, environmental, social and governance, você já está afastando metade das pessoas que poderiam trabalhar dessa maneira, não é? Então, o que me parece? Que a gente tem que falar disso, sim, porque é o momento de falar, a gente vive neste planeta, este é o planeta que nós temos para viver. Você pode até resolver que você não vai morar no Brasil, que você vai morar em Paris, mas o planeta é o mesmo. E se der ruim lá, vai dar ruim aqui também, mais cedo ou mais tarde, nós estamos na mesma situação, com uma diferencinha ou outra. Então, eu preciso pensar no meio ambiente, eu preciso ver aonde que eu vou colocar
o meu lixo. E quando eu falo de lixo, eu falo assim, um ser humano, porco, que vá na praia. Aliás, porco não, porque eu não posso ofender os porcos, que eu nunca Não tem vi nada a ver nenhum com isso. porquinho largando um troço de plástico na praia. Também não. Então, um ser humano que vá à praia, e eu vejo isso, eu tenho apartamento no Guarujá, tem gente que sai da praia e é impressionante. Será que essa pessoa não se toca do que ela está fazendo? Não se toca do que ela está deixando para trás? Mas eu deixo uma garrafa, aí você deixa outra garrafa. Quantas pessoas tem no planeta? Imagina cada um largando uma garrafa dessa. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar no social. Eu não posso contratar uma empresa que cobra de mim 60 centavos a roupa costurada, quando as outras que participaram do BID me ofereceram 2,20 e 1,70. Não posso, porque é certeza que aquela que deu 60 centavos não tem milagre, né? Não está fazendo milagre. Ela está fazendo milagre. Então, como é que ela consegue cobrar 1/3 do que cobra a segunda, que você já vê que fez um esforço para chegar naquele valor? É impossível. E aí você vai ver o quê? Depois vem a denúncia que teve trabalho escravo, que eram os coitados bolivianos que vieram clandestinamente para cá, que trabalham 14 horas por dia, que não tem horário de descanso, que não pode nem usar o banheiro. Acorda! A gente tem que acordar para a vida, nós somos seres humanos, a gente está fazendo isso para outro ser humano. E isso, eu falo assim, se uma pessoa deixa uma garrafa, imagina todo mundo deixando, mas imagina uma empresa que despeja litros de poluente nos rios, que polui o ar com a maior sem cerimônia. Isso tem que acabar, a gente tem que pensar no meio ambiente, a gente tem que pensar na questão do social, na sociedade, porque é aqui que a gente vive, nós somos todos seres humanos. Sim. Hoje você é um consultor, hoje eu sou uma compliance officer, mas amanhã sabe o que nós dois vamos ser? 2 velhinhos aposentados. Com certeza. E nós vamos ter esse planeta para viver. E a gente quer ser respeitado pelo que a gente fez a vida inteira. E não ser jogado às traças porque a gente não é mais produtivo. Isso acontece com todo mundo. Quantas pessoas da nossa família a gente conhece que eram o máximo e que hoje estão numa outra situação por vários motivos. Não dá para a gente pensar só no próprio umbigo e no hoje. Tem que pensar no amanhã. E a governança, que é o futuro e que passa grandemente por compliance. Governança, ela é mais ampla do que o compliance, mas o compliance está lá, enraizado, arraigado, forte, firme, e a gente tem que ver isso tudo como um conjunto, e é um conjunto para ter um mundo melhor. Eu vou te falar que ESG hoje é a minha grande esperança de um futuro melhor. E porque tem gente com muito dinheiro no bolso falando ou faz do meu jeito, ou eu não brinco com você. E é isso que vai fazer com que as coisas mudem. Mas você sabe que você falou um negócio, assim, às vezes eu sou o compliance officer dos meus clientes também. É lógico. E em alguns momentos eu tenho que chamar a atenção para o amigão, desculpa, você está fazendo uma coisa que não é permissivo. Aí os caras ficam para mim assim, me diz onde está escrito que eu não posso fazer, porque no mesmo lugar que está escrito que pode. Uhum. Aí ele falou assim, mas não está escrito em lugar nenhum. Eu falei assim, então deve ter algum objetivo que alguém não escreveu, porque não pode. Né? Como que você trata essas questões, como que, né, essa questão do... A gente até falou no comecinho aqui na nossa live aqui sobre a questão da pressão do home office, as pessoas entenderem com que a gente lida, da forma com que a gente, né, dispensa as coisas. Isso é uma preocupação, isso que você falou. Eu tenho aqui em casa meus filhos que já são dessa geração. Ô, pai, você sabia que quando eu pego a garrafa aqui, eles arrancam a tampa, assim, ó, separa a tampa, porque a reciclagem da tampa é mais cara do que a garrafa em si. Então, eles separam as garrafas aqui, põe num saquinho plástico as tampas de tudo quanto é coisa aqui, já separando, eu olho assim. Eu arranco também, que sou eu para não arrancar. Né? Quem sou eu, E aí, as questões das regras, né, de como vai fazer o investimento, é só para você ter uma noção, o Banco Central, ele tem pego no pé muito de instituição financeira com a questão do risco socioambiental.
sobre análise para quem ele está emprestando dinheiro, o que ele fez com o dinheiro, porque ele também será cobrado, porque o cara tem que mostrar evidências para ele que ele não está pegando, está desmatando, ou está fazendo rompimento de barragens, né? Que depois se acaba com o mar, né? Tudo isso. Se acaba com uma cidade e com todo mundo que morava na cidade. Oi? E aí, como é que nós fazemos com tudo isso, né? Então, isso para a gente que trabalha com essas questões, às vezes eu escuto muitas pessoas assim, para, isso é bobagem, você é do Greenpeace. Eu falo assim, olha... Eu falei, caraca, o que eu vou falar pro cara, né? Assim, só porque eu sou gordinho, você tá achando que eu sou uma baleia, né? Eu tiro sarro, não tô numa fase da vida. Até aproveitando aqui que com o Covid aqui em casa, meu filho emagreceu 5 quilos, eu 4, a minha esposa 3, né? O Covid emagrece? Sim, porque debilita muito, né? O pulmão, a alimentação, você fica com problema no paladar, não se alimenta adequadamente, deu uma queda. Eu até gravei um vídeo outro dia aqui falando sobre protocolos caseiros para Covid. Mas não fica falando muito que emagrece, não, senão vai ter um monte de gente aí querendo pegar. Mas eu não quero emagrecer desse jeito, não. Quase me entusiasmei, mas aí você já começou a falar, não, aí já perdi o entusiasmo. Então, e aqui com todos os protocolos, com tudo, álcool gel, não saindo de casa, nada, indo no mercado em horários alternativos. Jovem, eu não me conformo com isso, né? É um recado que eu tenho passado para as pessoas, porque assim, eu tô com o meu sobrinho e a namorada dele também com Covid, na mesma idade dos meus filhos, só que os pais da namorada dele, o pai está entubado, porque pegou Covid e a reação foi outra. Então, você não sabe o que vem. Esse é o problema. Você não sabe como é que o seu corpo vai reagir. Sim, o meu marido hoje falou para mim de um cara que era triatleta. Triatleta. Ele não tinha nenhuma comorbidade. Morreu de Covid. Sim. Então, a gente está vivendo por uma questão, né? Aquela questão da crise sanitária que nós estamos falando, que faz parte do tal do ISG. Né? Que, sabe, uma questão de mudar a cultura, das pessoas se respeitar, né? Porque assim, eu acho legal, não, faz o home office, mas e o pessoal que está no ônibus, no trem, no metrô? E aí? Marcos, hoje, aqui no ABC, 7 cidades, que nós somos 7, né? ABC, Diadema, Ribeirão, tá. ABC, DF, GH, tudo. Isso, vai até o 7 lá. Aí, o que aconteceu? Hoje fizeram greve dos ônibus, porque eles querem prioridade na vacinação. E sabe o que eu vou te falar? Eles estão certos. Eles estão certos, porque vamos supor que eu pegue o ônibus para ir trabalhar, que eu seja obrigada a ir, eu vou trabalhar. Eu fico, sei lá, 1 hora dentro do ônibus. Os caras ficam 8 horas dentro do ônibus. Se entra alguém com Covid, o ar está lá, e o cara está lá 8 horas por dia. Eles têm razão. Outra categoria que eu acho que tinha que ter prioridade na vacinação: caixa do supermercado. Essa gente não parou nenhum dia, pelo contrário, porque se tem uma categoria que está ganhando dinheiro é supermercado, porque você fica em casa, come mais, etc, etc. E elas estão lá, os profissionais estão lá atendendo. Eu escutei o prefeito de Santo André. Meu prefeito, mora aqui. Sim, você falou Santo André, veio aqui na cabeça. Eu escutando ele na Bandeirantes, né? Isso, falando com o Datena, né? E o Datena filho falando com o Datena pai também. E ele explicando, né? Que assim, o ano passado, até novembro do ano passado, Santo André, no pior da crise, não pegou 70% das UTIs. Ele falou que agora os hospitais públicos estão com 90 e pouco e os particulares também. Sim. Né? E aí ele falou assim, cara, só que o problema é o seguinte, que nem você falou, você mora em Santo André e vem trabalhar em São Paulo. Aí São Paulo faz feriado, mas aí Santo André não é. E aí a pessoa está aqui em São Paulo, vai trabalhar em Santo André. Como que eles não se conversam? Né? Pois é. Falta um gerenciamento de crise, né, para esse povo, para que, na realidade, eu vou ser bem sincero para você, o que falta para eles é gestão pública, fazer gestão para o público, para o cidadão.
Eles fazem gestão para eles e a gente acaba se tornando vítima da falta de gestão e da falta de briga política. Exatamente. E da briga política, porque um fala que não para contrariar o outro que fala que sim, e aí a gente vê coisas do tipo, não use máscara, a máscara não é boa para você, não é? Ó, tá aqui, a minha tá aqui do lado, tô aqui em casa. Não, nós tivemos que usar esses dias aqui em casa, porque minha esposa com Covid, meu filho, minha nora, meus 2 filhos, eu estava usando, eu estava dormindo na sala, continuo dormindo na sala, isolei todos. Tem que ser, porque é o que você falou, você não sabe como o seu organismo vai reagir. Sim. É incrível, está muito difícil, e a gente realmente precisa fazer a nossa parte. Quem pode? Porque tem muita gente que não pode, e o povo está passando fome. E se a gente começar a falar disso, aí a gente não termina mais, porque tem assunto. Tem assunto. Rogéria, ó, passou 1 hora, nem percebeu aqui como que foi o negócio. Que negócio foi que foi, né? É o seguinte, eu queria que você, agora, para a gente finalizar aqui, né? Ó, aqui, gente, o LinkedIn dela, né? Se quiser seguir, aproveita, tem coisa boa. Até aproveitando isso que você falou aqui do seu artigo que você estava escrevendo, eu publiquei semana passada na revista da NEFAC um artigo falando governança, riscos e compliance para quem? Justamente para quem que é? É para todo mundo. As pessoas não entenderam que a responsabilidade de todo mundo dentro do seu tamanho, porte, complexidade, é para todo mundo. Agora, as pessoas precisam entender a complexidade, o que o negócio precisa, para fazer com que a primeira coisa que eu falei isso para um cliente meu outro dia, se você implementa compliance para atender um órgão regulador, o teu propósito está errado. Você tem que implementar compliance para proteção do negócio, e se você fizer bem feito, você atende todos os órgãos reguladores que tiver na sua vida. É isso aí. É isso aí. Esse é o meu recado. Eu queria que você, agora para a gente finalizar aqui, né, desse o seu recado para quem está assistindo a gente, e assim, onde pode te seguir, o que você quiser. Agora, o quadro é seu, fique à vontade. Eu vou até sair da tela agora, deixar você à vontade. Bom, muito obrigada. O meu recado final é o seguinte: compliance vale a pena, integridade vale a pena, ESG vale a pena, a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa lutar. Quem trabalha com compliance trabalha com um propósito, com uma missão na vida, que é de fazer com que este plano onde a gente vive seja melhor para a gente viver. Para nós, para nossos filhos, para nossos netos, compliance é a única saída para este país. A outra é o aeroporto de Guarulhos, que te leva para outros países, quando abrirem as fronteiras. Ó, você viu só? O negócio aqui com ela assim, ó, é na batida. Gente, vocês viram como a coisa fluiu aqui, os assuntos fluíram maravilhosamente bem. Eu, pelo jeito, acho que eu vou acabar convidando ela de novo. Eu vou ver se consigo chamar a Renata. Vou chamar a Renata para a gente fazer uma polêmica aqui, né? Que ela foi lá no IBGC, quando ela disse, nossa, Marcos, o senhor está aqui. Eu sou da comissão de riscos, estou aqui, né? E a gente pode falar, gente, esse aqui foi mais um Marcos Assi Convida com a Rogéria Jeremek, né? O papo foi maravilhoso, eu agradeço demais, me sinto muito honrado por você ter aceitado o convite de participar aqui. É que às vezes nessa correria que a gente não dá tempo da gente, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, você precisa interagir mais nos grupos do WhatsApp. Eu falei, filho, não estou conseguindo interagir com o meu cliente. Você imagina grupo do WhatsApp, como é que tá? Tá? Mas eu te agradeço demais, tá? Eu só tenho a agradecer pelo trabalho que você está fazendo, pela dinâmica que você tem feito, e pode contar comigo para o que der vier aí. Eu tô parceiro, estou junto com você no que for necessário, tá bom? Muito obrigada, a recíproca é mais do que verdadeira, e adorei participar com você. Muito obrigada mesmo, viu? Eu só tenho a agradecer. Ó, isso, manda um beijo. Segura, não vai embora que eu ainda vou falar com você. Gente, ó, não vou, não. Gostou? Dá o seu like. Eu tô assim agora, tô quase no YouTube.
dá o seu like. Quer mais informação? Coloca nos comentários aqui, eu chamo o Rogério de novo, a gente toca loucura aqui, porque aqui é para tocar loucura. E esse armário que você está vendo aqui, eu não estou em Nárnia, é meu escritório. Outro dia perguntaram se eu estava em Nárnia. Eu falei, não, eu não entro no armário, eu estou aqui só na boa. Um beijo para todos vocês.